Gênesis capítulo 28, verso 10. Podemos ler, irmãos? Diz assim o texto bíblico: Partiu Jacó de Berseba e se foi a Harã. Chegou a um certo lugar, onde passou a noite, porque o sol já havia se posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. E eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, o teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, eu darei a ti e à tua descendência. Até aí. Pai da glória, eu te exalto, glorifico o teu nome por essa palavra, por esse texto das Sagradas Escrituras. Vem sobre nós com a tua bênção, vem sobre nós revelando o teu propósito, falando algo ao nosso coração de forma prática, concisa, concreta, algo iluminador, algo que vai transformar, algo que vai mudar a ideia que temos de mundo, que vai alterar a nossa visão e a nossa cosmovisão daquilo que o mundo enxerga. E nós, como igreja, precisamos de uma palavra inspirada para sermos faróis, para sermos candeeiros, luzeiros nesse mundo tenebroso. Precisamos de uma palavra inspiradora para uma geração que sofre em meio ao caos, em meio às suas debilidades físicas, mentais, sociológicas. Precisamos de uma palavra revelada do teu trono para servirmos de referência como igreja a um mundo que está cambaleando como um bêbado. Precisamos de uma palavra que norteie as nossas vidas, que mexa com o nosso íntimo, que transforme o nosso ser primeiramente, para depois sermos testemunhas vivas da palavra que transforma, que muda e que dá vista aos cegos. Seja conosco essa noite, querido Deus, mostrando de forma prática a palavra viva e eficaz ao coração do seu povo. Quem crê, diga glória a Deus. Irmãos, esse texto é o texto em que o patriarca Jacó está saindo de casa, está fugindo de casa, está indo para uma terra chamada Padã Arã. E ele está fugindo de casa por causa de um problema que aconteceu na família. Ele é irmão gêmeo de Esaú, seu pai é Isaque. E aconteceu que quando Isaque estava velho, já próximo à morte, pediu para Esaú fazer um prato, um guisado de lentilha saboroso com uma caça, para que ele abençoasse Esaú. E isso era costume patriarcal. O pai, antes de morrer, abençoava o primogênito para que o primogênito tomasse conta de todas as coisas que a família possuía. Jacó então entra na frente, combinou com sua mãe, e enquanto Esaú foi fazer a caça, foi procurar a caça para fazer a comida para o pai, Jacó entrou na frente, matou um cabrito no quintal deles lá, fizeram um guisado. Ele fez
uma estratégia, entrou na frente. O pai estava um pouco cego. Ele colocou uns pelos no braço, arrumaram uma roupa do seu irmão para ele, e ele entrou e o seu pai o abençoou. Quando Esaú volta então, e vai e faz o guisado e entra no quarto lá para falar com seu pai falou: eu já te abençoei. E então Esaú agora, por causa dessa traição do seu irmão Jacó, promete matá-lo. Ele jura o Jacó de morte. E ele disse: olha, após a morte do meu pai, você pode ficar consciente que você vai morrer também. Então houve uma crise na família. E a sua mãe então orienta, para que não houvesse uma tragédia na família, sua mãe orienta que ele vá embora. E aqui Jacó está saindo de casa. Está indo para as terras de Padã Arã, nas terras do seu tio Labão, para tentar uma nova vida. Ele está na região de Berseba. Ele está saindo, está fugindo, porque fez algo errado, cometeu algo, ludibriou alguém, enganou seu irmão, enganou seu próprio pai, e agora está saindo. Eu parei para pensar algumas coisas importantes relacionadas a esse texto. Esse texto é um pouco da história de cada um de nós. Em alguns momentos da nossa vida nós fizemos algumas coisas erradas e fugimos para algum lugar. Ou para tentar recuperar, para tentar recomeçar, ou para tentar pelo menos escapar da morte. E escapar daquela fama que se criou no local. Quantas pessoas já não mudaram de região, não mudaram de cidade, mudaram de estado ou até de país mesmo, para poder se safar, escapar daquele mau testemunho que foi gerado, daquele incômodo, daquele desconforto criado em família. Quantos de nós no mundo já não agimos assim e em algum momento nos encontramos em fuga? Todos. Mas é importante, irmãos, salientar algo para vocês. A importância da bênção do pai. Mesmo Jacó tendo feito de uma forma comprometedora, de uma forma enganosa, ninguém pode negar que o pai o abençoou. Ele saiu de casa fugido, mas saiu debaixo de uma bênção. Porque a bênção de Deus, irmão, ela não pode ser revogada. A bênção de Deus, mesmo que você não tenha feito coisa certa, ela não pode ser revogada. Sabia disso? Se Deus te abençoou uma vez, está abençoado, e ninguém tira essa bênção de cima de você. É interessante isso. Não fique perdido nesse evangelho que diz que você vai perder a bênção. A de Deus você não perde. Você perde algumas coisas aí que são lançadas de homens. Mas a de Deus, se foi de Deus, você não perde. Jacó, mesmo enganando seu irmão, recebeu uma bênção do pai. Eu me lembro muito bem, quando era criança, meu pai sem entendimento, meu pai não era crente, meu pai não tinha revelação da palavra nenhuma. Meu pai nasceu em família totalmente idólatra. Nossa história de criança é uma história de família idólatra. Meu pai não tinha revelação nenhuma de quem era Deus, mas meu pai, como pai, ele nos abençoava muito. E eu lembro-me, isso faz muito bem lembrar, meu pai morreu muito cedo. Meu pai morreu, era jovem, ele tinha 41 anos de idade, meu pai. Na época eu tinha 10 anos, 10, 11 anos. Mas eu lembro algumas coisas. Eu lembro algumas frases, algumas coisas que meu pai falava. Quando eu chegar, eu sou um dos irmãos que mais pareço fisicamente com ele.
a minha fisionomia parece com a do meu pai. E meu pai, quando eu chegava perto dele, eu estava com alguns amigos, ele falava, esse menino aqui, ó, vai se parecer comigo. Não vejo a hora dele crescer. Ele vai se parecer comigo. Ele me abençoava. Meu pai falava assim, eu era muito falante. Eu tinha uma desenvoltura muito grande para falar. Eu falava até demais. Eu até apanhei por conta que conversava demais. Teve um dia que eu conversei demais. Meu pai me deu uma surra. Ele era gerente de fazenda. Ele chegou para fazer conferência com o gado. E ele estava conferindo os bois com o patrão. E eu falei, e aquele bezerro que morreu lá embaixo no pasto tal? Mas meu pai já tinha conversado isso com o patrão. E eu não sabia. Fiquei falando. Meu pai falou, fez assim, ó. Aquilo eu entendi. Falei, ele não está mandando eu sair daqui. Ele está dizendo assim, eu te bato depois. Eu te bato depois. Eu te bato depois. Eu apanhei por ser falante. Mas essas recordações soava, as palavras que ele dizia soavam no meu coração, mesmo que criança ainda, como bênção de Deus. Ele falava, esse menino, ou ele vai ser, na época meu pai achava que radialista, na época era rádio, né? Então, tinha muito rádio, nós morávamos em sítio, então usavam rádio. Lá em casa não tinha televisão. Não porque não tinha televisão na época, já tinha, irmão, não sou tão antigo assim. Mas nós não tínhamos, porque não tínhamos condições. Nós assistíamos algumas coisas na televisão do vizinho que ficava 1 quilômetro e ele colocava, a televisão dele era a bateria, então ele colocava para assistir aquele jornal, alguma coisa ali, e já desplugava também para não acabar a bateria. Mas tinha muito rádio, então meu pai falava assim, esse menino vai ser radialista. Aí minha avó falava assim, não, ele vai ser padre. Eles arrumaram um monte de coisa para mim. Graças a Deus, é raro, mas quando eles falavam aquilo, eles me abençoavam. Meu pai me abençoava. Porque ele estava determinando um futuro, mesmo que ele não soubesse. O que eu viria a ser, ele falava que eu ia ter futuro. Falava que eu ia me parecer com ele. Colocava a mão na minha cabeça, sem saber liberar uma bênção como os pais crentes hoje sabem. Ele falava, esse menino vai ser bom. Esse menino vai ser bênção. Olha, irmãos, durante uns 6 anos da minha vida eu andei no mundo fazendo tudo que você pode imaginar. Andei no mundo perdido. Mas eu lembrava que o meu pai falava, esse menino vai ser bom. Esse menino vai prestar. Esse menino vai ter futuro. Sabe, a bênção do pai, ela não pode ser revogada. Jacó saiu em crise interior, tinha traído seu irmão, traído seu próprio pai, porque o pai pensou que era o outro. Mas ele saiu debaixo de uma bênção. Por que eu estou lhe contando isso? Porque você deve recorrer à sua memória. E no meio da sua trajetória, no meio das suas fugas, deve ter algo que você pode puxar e trazer como bênção para você continuar a caminhada. Porque nós vamos ver Jacó chegando num determinado lugar. A tradução diz assim, no verso de número 11, chegando ele a um certo lugar. Ele saiu, irmão, debaixo de tumulto, debaixo de crise com o seu irmão, mas ele chegou a um certo lugar. Esse lugar é o lugar da indecisão, é o lugar da indefinição, é o lugar onde Jacó para dormir e ele pega uma pedra e coloca de travesseiro. Sabe, talvez relembrando as suas crises, relembrando aquilo que passou na sua vida, ele chegou a um certo lugar. E quantos de nós já não estivemos nesse lugar? O lugar de tomar decisões, o lugar de tomar uma decisão da nossa vida e falar, daqui para frente será diferente. Mas irmãos, como fazer isso? Quando nós chegamos em um certo lugar,
um lugar indefinido, um lugar de indecisões, de indefinições, no ambiente do caos, no ambiente onde a mente não está raciocinando direito, porque o nosso passado está muito vivo, o nosso passado está muito latente, o nosso passado ainda nos aprisiona. Jacó estava vivendo um passado muito recente, vivo, de traição, de ameaça do seu irmão. E agora ele está num certo lugar, que vai passar essa noite, num lugar desconfortável, num terreno perigoso, desconhecido, num lugar que está ele sozinho. E ele precisa tomar algumas decisões, ele precisa saber o que ele vai fazer. Você já se encontrou assim? Esse texto parece com você em algum momento da sua vida, se não hoje, já apareceu há algum tempo. Você já chegou em um determinado lugar que você precisa se encontrar consigo mesmo, com sua consciência, que você precisa se encontrar, saber quem você é. Está indo para um lugar de incertezas, para um lugar que não sabe se vai dar certo. Ele largou a casa do pai, o conforto da casa da família, para poder ir para uma terra e não sabe se vai dar certo. E aqui deve ter pessoas aqui que está precisando tomar algumas decisões na vida. Não sabe se estuda, não sabe se casa, não sabe se deixa, se sai, não sabe se escolheu a faculdade certa, não sabe. Pessoas que estão indecisas em algum momento da vida. Pessoas precisando tomar um rumo na vida, nesse lugar de incertezas. E o que fazer diante de tantas indefinições? O que Jacó fez diante das decisões a serem tomadas daqui para frente? Porque o passado é verídico, é recente, ameaçador. Talvez o que fizemos começa a cair em si. Talvez o que você fez, talvez você comece a ter remorso, ou talvez você comece a se arrepender mesmo de verdade. Talvez o peso, a consciência, a acusação, a condenação do inimigo, da própria consciência, está chegando, e você num certo lugar, precisando tomar, definir, precisando se acertar com alguém, precisando ligar para alguém, precisando consertar as coisas que passaram, e você sozinho não tem como fazer isso. Muitas pessoas nesse lugar da indecisão desistem da vida. Muitas pessoas, quando é necessário tomar uma decisão séria para romper na vida, elas desistem, porque não conseguem mais. É nesse ponto, é nesse momento, é nesse caminho, é nesse ambiente que Jacó para. Esse lugar é o lugar onde ele precisa resolver algo dentro de si. Será, queridos irmãos, que você hoje não precisa resolver algo consigo mesmo, com a palavra, com o ministério, no casamento, na empresa, na família, e você está indeciso com uma série de coisas? Eu vou ministrar aqui o que aconteceu com Jacó nesse lugar de indecisões, nesse certo lugar onde Jacó chegou. Primeiro, nesse ambiente de caos, nesse ambiente de confusão mental, porque não é fácil você sair. Jacó saiu só. O texto vai dizer no verso de número 12, assim, que um pouquinho antes, no 11, a parte B do verso diz assim: tomando uma das pedras daquele lugar, fazendo ele travesseiro, deitou-se ali para dormir e sonhou. Repita comigo: sonhou. Irmãos, mesmo que o ambiente seja obscuro, difícil, complicado, e que você não consegue enxergar muito ainda o que vai acontecer para frente, uma coisa você tem que fazer: sonhar. Esse tempo de indefinição e de indecisões não pode roubar os seus sonhos.
Esse lugar não pode roubar os seus sonhos. Esse deserto, aonde Jacó se encontra, no deserto de Berseba, não pode roubar os seus sonhos. O deserto não pode ser maior do que a promessa que Deus tem para a sua vida. Ele sonha. E hoje eu quero dizer uma palavra para você essa noite que entrou aqui. Não pare de sonhar. Não pare de sonhar. Só para de sonhar quem já morreu. Tem muitas pessoas que não sonham mais. É porque elas estão mortas espiritualmente. José foi conhecido como o sonhador. De todos aqueles irmãos de José, só José tinha uma marca. De todos os outros, só José tinha essa identidade definida. Os irmãos dele conheciam ele como o sonhador. E quando ele passava, as pessoas diziam: lá vai o sonhador. Isso é uma marca de Deus. Isso é uma marca de Deus na vida do povo de Deus. Você precisa ter essa marca, a marca de um grande sonhador. José sonhou grande, irmão. E é interessante que José sonhava grande. José era o menor da casa dele, sabe? Ele sonhou. E tudo deu a entender quando ele contou para os seus pais o sonho, sabe o quê? Que ele viria governar uma grande nação. Olha o sonho. Quem sonha grande, recebe essa aí. Quem sonha grande é arrastado para o propósito. Quem sonha grande é arrastado pelo sonho para o cumprimento do propósito. Se você ousar sonhar, você vai ser arrastado para o lugar dos seus sonhos. José foi arrastado para o lugar do sonho dele. No momento das indecisões, irmão. Você pode até estar parado com uma pedra de travesseiro, num canto, meio que sem saber o que fazer. Mas os seus sonhos não podem ser roubados nesse ambiente. Se você não sonha, você é prisioneiro do lugar que você se encontra. Se você não sonha, você é prisioneiro do lugar que você se encontra. Quem não sonha se torna prisioneiro. E eu quero desafiar você a sonhar. Quero desafiar você a sonhar de novo. Ah, pastor, mas o ambiente é hostil. O travesseiro é duro. O local é complicado. Não dá para dormir direito. Não dava. Ambiente de fuga, de indefinição, de indecisões. A mente perturbada por causa da traição, da crise familiar. Mas naquele dia Jacó sonhou com a cabeça naquela pedra. Ele sonhou, e ele sonhou, e sonhou grande. Ele viu os céus abertos, ele viu uma porta aberta, ele viu uma escada, ele viu os anjos de Deus subindo e descendo. Ele presenciou a glória de Deus nos seus sonhos. Sabe, o que vai te alimentar não é o ambiente que você se encontra, é os sonhos que Deus vai colocar para você nesse ambiente. O que vai te alimentar não é o ambiente que você frequenta, não é o ambiente que você está. Por melhor que ele seja, não é isso que você se alimenta, não é do ambiente. Você se alimenta da revelação e do sonho que Deus dá nesse ambiente. Quantos creem nisso? Levanta a mão e dá glória a Deus. Uma coisa interessante que aconteceu também nesse texto, que eu quero detalhar para você. Além dos sonhos, o texto diz assim: eis que uma escada estava posta na terra, cujo topo chegava ao céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ele. Por cima dela estava o Senhor. Sabe, irmãos, o Senhor estava ali. E Jacó não tinha percebido. No meio da instabilidade, no meio do caos, no meio das incertezas, você não pode duvidar que Deus está no lugar.
mesmo que o lugar seja um lugar de fuga, você esteja lá só. Você não pode perder a sensibilidade da presença de Deus no ambiente. Deus estava ali. Jacó depois vai dizer isso. Deus estava aqui, na verdade isso é Betel, isso é a casa de Deus. Ele estava ali e eu não tinha visto, e eu não sabia. Você não pode perder a sensibilidade. Você não pode duvidar em momento algum que Deus está presente nos momentos de definições, de indecisões, nos momentos de fuga da sua vida. Nos momentos complicados da sua vida, você não pode ter dúvida que a presença de Deus está ali. Ele é Emanuel. Ele é Deus conosco. E eu quero profetizar na sua vida hoje. O Senhor está contigo em quaisquer circunstâncias da sua vida. Seja na tragédia inesperada, seja na doença, seja no problema, seja nesse pecado que você tem atravessado, seja nessas lutas interiores que você tem vivido, o Senhor é contigo. Deus é Deus de monte, Deus é Deus de vales. Jesus estava indo no caminho de Emaús, 2 discípulos, depois da morte de Jesus, quando ele ressuscita, 2 discípulos saíram desanimados e foram para Emaús, para o lugar da incerteza, caminhos incertos, tentar a vida novamente em Emaús. E naquela estrada apareceu um homem do lado deles e começou a conversar com eles, e eles acharam que era um mendigo, e no entanto era Jesus ressurreto conversando com eles, e eles não percebiam que Jesus estava do lado deles. A insensibilidade, irmãos, nos arranca da presença de Deus, furta, nos cega, nos arranca, tira a nossa percepção da presença. Não seja insensível à presença de Deus. Perceba, mesmo que o lugar seja hostil e difícil, perceba que o Senhor está presente aí nesse lugar, na sua casa, naquele emprego, na sua empresa, nos seus negócios, e no momento que você estiver em crise, saiba, Deus está ali e Ele vai te ajudar. O Senhor é contigo. Irmãos, alguém me perguntou: Deus pode estar em qualquer lugar? Será que Deus está lá na boate? Será que Deus está lá no bar? Lá na boca de fumo? Deus pode estar onde Ele quiser. Se Ele quiser, Ele vai. Jesus foi dentro do inferno. Tomou as chaves da mão do diabo. Jesus vai até no inferno, se precisar ir. Não há lugar tão complicado que Ele não possa estar, para que você perceba que nos momentos mais difíceis da sua vida, Ele é contigo. Ele não te desamparou, não te deixou sozinho, não te abandonou. Mesmo você estando errado, mesmo Jacó estando totalmente errado nas decisões que ele tomou, a presença do Senhor apareceu ali naquele lugar e deu segurança a Jacó. E Jacó chamou aquele lugar de casa de Deus. Toda a terra está cheia da glória de Deus. O que acontece, irmão, é que nossa sensibilidade está comprometida por causa das decisões erradas que nós tomamos. As decisões erradas que tomamos comprometem a nossa sensibilidade da presença de Deus. Quando decidimos errado, nós não conseguimos ver a Deus. Nos escondemos de Deus, pensamos que Deus não vem mais, mas só que Deus vem atrás. Ainda bem que Deus vai atrás daquele que erra. Ainda bem que Deus vai atrás daquele que peca. Ainda bem que Deus, Ele vai atrás. Ninguém foi atrás de Jacó, mas Deus foi. E eu tenho uma palavra para alguém essa noite aqui. Não adianta você fugir da presença de Deus. Não adianta você fugir de Deus. Porque aonde você for, Ele irá.
Aonde você for, nos vales da vida, Ele está com você. Ele está com você. Nos vales da vida, Ele irá contigo. Nos momentos mais complicados, a presença dEle estará lá. Aleluia. Irmãos, não seja preso. Eu, lendo o Salmo 73, o ministro de louvor chamado Asaf, ele estava reclamando. Ele estava vendo a prosperidade de todo mundo. Ele estava vendo todo mundo ser abençoado. E ele, o ministro da música, disse assim: quanto a mim, quase se desviaram os meus passos. Ele estava vendo que Deus prosperava todo mundo e achava que ele não estava prosperando. E isso quase fez com que Asaf desviasse. Ele disse: até que eu entrei no teu santuário. Ele viu a prosperidade dos ímpios e ele questionou Deus. Ele viu que Deus abençoava qualquer tipo de pessoa. E ele falou: meu Deus, o Senhor abençoa tanta gente. E eu estou aqui no teu altar, te adorando. E eu, quase os meus pés se desviaram. Até que eu entrei no tabernáculo, no santuário. Contemplei a tua face, a tua presença e vi que o Senhor estava ali, aleluia. Irmãos, o mais importante é contemplar a face, é contemplar a presença de Deus que está conosco. No dia mau, no dia bom, Deus é contigo. Deus é contigo. Aleluia. Levante sua mão para o alto. Sem Jesus não dá. Não dá pra viver. Mesmo que eu quiser se esconder. Pois há vocês cantando. Me acompanhará. Sem Jesus não dá pra viver. Mesmo que eu quiser se me esconder, pois sempre Ele irá nos vales da vida, me acompanhará. Saiba de uma coisa: você pode ir para qualquer lugar, você pode estar em qualquer ambiente, ali ainda a mão do Senhor te alcançará. Mas uma coisa interessante que eu quero detalhar para vocês também, nesse ambiente em que Jacó estava, mesmo que o momento, o lugar seja complicado, faça uma aliança com Deus. Faça uma aliança com Deus. Jacó vai fazer uma aliança com Deus. Jacó percebeu que ele não tinha aliança. Sabia? Olha o texto para você ver. E por cima dela estava o Senhor, que lhe disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Irmão, a expressão Deus de Abraão e Deus de Isaque, até então faltava o Deus de Jacó, porque Jacó não tinha uma aliança com Deus ainda. Quem tinha aliança com Deus era Abraão. Quem tinha aliança com Deus era Isaque, o pai de Jacó. Jacó ainda não tinha feito aliança. Jacó começa a fazer uma aliança aqui em Betel. Jacó começa a fazer um sacrifício e uma aliança nesse ambiente. E nos momentos de dificuldade, de decisões da vida, você vai precisar fazer uma aliança com Deus. E toda aliança que nós fazemos com Deus é sozinho. Toda aliança que Deus te chamar para fazer, você vai estar só com Ele. Vai ter ninguém para te atrapalhar. Vai ter ninguém para te confundir. Só você e Deus. Deus vai chamar você no estreito. Presta atenção que eu vou ser profeta para você essa noite aqui. Deus vai chamar você num canto, porque você precisa fazer uma aliança com Ele.
Eu sou o Deus de Abraão e o Deus de Isaac. Eu quero ser teu Deus também. Lá na frente, quando você ver essa expressão mais adiante nos outros textos, aí sabe como que Deus trata Jacó daqui para frente, quando ele vai se apresentar para Jacó? Ele vai se apresentar assim, eu sou o Deus. Quando ele vai se apresentar para Moisés, para outras pessoas, no decurso da história, ele fala assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Aí a aliança estava completa, a aliança patriarcal. Até aqui não, até aqui Jacó não tinha feito aliança com Deus ainda não. Nesses momentos que nós estamos fugindo de nós mesmos, fugindo dos problemas que nós mesmos provocamos, é necessário consertar uma aliança com Deus, fazer um concerto com Deus, fazer um concerto com Ele. Deus quer ser teu Deus também, amém? Esse é um ponto importante. Nos momentos decisivos da nossa vida, faça uma aliança pessoal. Não adianta, irmãos, você ser filho de Abraão, neto de Abraão e filho de Isaac. Isso não resolve o seu problema. Eu quero ter uma aliança contigo, sozinho, aqui. Não viva na sombra de ninguém. Ninguém cresce nem floresce na sombra. Você tem que ter uma experiência pessoal, uma aliança pessoal com o seu Deus. Não adianta ser neto de crente, parente do pastor. Não adianta. Neto de Abraão, filho de Isaac. Não. Eu tenho uma aliança com Abraão e tenho uma aliança com Isaac. Agora eu quero fazer uma aliança com você. Eu quero ter um compromisso com você. Não fique contando testemunhos dos outros. Conte o seu a partir de agora. Não fique contando as bênçãos somente dos outros, não. Conte as dos outros, mas conte as suas experiências que você teve com Deus. A partir desse ambiente, Jacó vai sair daqui falando assim, olha, Deus estava lá e eu não sabia. A presença dele era tão grande. Olha, Jacó vai fazer um sacrifício, vai fazer um altar aqui e vai denominar aquele lugar Betel. Ele vai estabelecer aquele lugar ali, casa de Deus. E depois de 20 e tantos anos que ele ficou lá trabalhando pro sogro dele, quando ele volta, ele para nesse lugar. Porque aquele lugar ficou estabelecido como o lugar em que Jacó fez aliança com Deus. Uma aliança pessoal é necessário você fazer. É necessário você fazer uma aliança pessoal com Deus. E para encerrar, em último lugar, toda decisão que for tomada nesse lugar, a partir de agora, vai influenciar sua descendência. Escute-me, aqui, verso de número 14, parte B do 13. Esta terra em que estás deitado, eu te darei. Depois que você fizer aliança comigo, ó, toda essa terra que você está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Tu estenderás ao ocidente, ao oriente, ao norte e ao sul. E em ti, na tua descendência, serão benditas todas as famílias da terra. Suas decisões influenciam a sua descendência. Suas decisões, nesse lugar, num certo lugar, aonde Deus parou você, para chamar a sua atenção, para revelar a sua presença, para fazer uma aliança contigo. Nesse lugar, suas decisões vão influenciar pessoas daqui para frente. Suas decisões vão influenciar as pessoas daqui para frente. A decisão que você, pai, tomar, a decisão que você, mãe, tomar, vai influenciar a vida dos seus filhos daqui para frente. O testemunho, a forma que você proceder daqui para frente. Olha, Jacó, você até ludibriou seu irmão. Você está vindo de fuga, está fugitivo, né? Está aqui, não está? Agora fazer uma aliança comigo é necessário. Daqui para frente, as suas decisões vão abençoar as outras famílias da terra. Todos os que estiverem debaixo dessas decisões tomadas aqui serão abençoados por tua causa a partir de hoje. Você precisa crer nisso.
Que mesmo em um lugar hostil, um certo lugar que ninguém sabia o nome, que agora, a partir desse encontro de Jacó com Deus, que se torna Betel, mas até então era um lugar incerto, um certo lugar. As decisões tomadas aí vão influenciar as pessoas, irmão. As suas decisões vão influenciar as suas gerações. Quais são as decisões que você tem tomado? Sabe, nós reclamamos dos filhos. Nós reclamamos que os nossos filhos não rompem, não obedecem. Mas nós ainda não fizemos uma aliança com Deus. A nossa aliança está frouxa. E a aliança folgada, ela cai. Se você for lavar a mão, sua aliança estiver fora da medida, ela cai. Você perde a aliança. Deus te chamou aqui para tomar uma decisão séria com relação à sua vida. Você está fugindo de quem? De quê? Você está indo para onde? Para onde você vai? Para onde você está correndo? Deus te viu, te encontrou, te chamou, fez você sonhar. Pode continuar sonhando. Aquilo que meu pai falava, quando eu estava lá no mundo, num lugar incerto da minha vida, eu lembrava, meu pai falava que eu ia prestar. Meu pai falava que eu ia prestar, mas eu fiz tudo errado. Meu pai falava que eu ia dar certo, mas eu estou fazendo tudo errado. Jacó saiu fazendo tudo errado, mas ele tinha uma bênção liberada sobre ele. O importante é reconhecer isso na hora que Deus chamar para conversar. O importante é continuar sonhando independentemente dos erros. Eu não vim com essa palavra apontar teus erros. Eu vim te chamar para que você faça uma aliança com Deus. Não é comigo, não, é com Deus. Não é com o lugar, não, é com Deus. Volte a sonhar. Ainda não é o seu fim. Ainda a última palavra sobre sua vida não foi lançada. Quem lança a última palavra sobre você é Deus. E Deus olha para você e diz assim: eu sei que pensamentos têm a vosso respeito. Pensamentos de bem, pensamentos de bênção e não de mal. Eu penso bem a vosso respeito. Talvez você não está se enxergando direito. Está um Jacó em fuga. Mas eu te vejo um Israel, um príncipe de Deus já sendo transformado na caminhada. Eu vim essa noite aqui trazer uma palavra de alento ao seu coração. Vim trazer ao seu coração uma palavra de encorajamento. Só os corajosos sonham em momentos difíceis. Jacó e José, o seu filho, depois você vê que quando Jacó sonhou ali, e quando José, que é o seu filho, ele herdou essa graça do seu pai. Jacó era conhecido como sonhador. Sonhava grande em momentos de crise, de dificuldade. Você consegue hoje abrir o seu coração para receber um sonho de Deus, mesmo que o momento e o tempo não seja propício para isso? Mesmo que o lugar não seja propício para um grande sonho, você está disposto a deitar sua cabeça numa pedra, ainda que seja uma pedra, e voltar a sonhar de novo? Porque você parou aqui. Porque você está nessa encruzilhada, nesse lugar de incerteza, de dúvidas. Deus está te chamando a atenção. Com essa palavra Deus chama a minha atenção. E Ele diz: eu estou aqui, eu sou contigo. Eu estou contigo. Você não está me vendo aqui não, mas eu estou contigo. Jacó vai dizer: Senhor, eu não estava percebendo que o Senhor estava aqui. Verdadeiramente isso aqui é a casa de Deus, é Betel de Deus. Eu não estava percebendo, mas Ele está. Ele não depende de circunstância para Ele estar. Ele não depende de lugares para Ele estar.
Deus não está somente num culto como esse, não. Deus está no lugar que Ele precisa estar para levantar alguém e fazer uma aliança de novo. Você quer ficar de pé?